Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X sobre a alcunha Hugo Underline Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre está começando agora? Dúvidas frequentes sobre o Bitcoin. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vou falar também Twitter. Eu não tenho X, não. Eu tenho Twitter porque eu não aceitei a troca de nome. Muita É, gente não arro- aceitou. Não, eu já conversei com o Elon, mandei mensagem para ele, ele vai voltar para o nome Twitter. É, é arroba investidor desk DSC, porque não cabia descentralizado, enfim. Cara, vamos lá, vamos falar para iniciante, porque a gente tenta, às vezes o Twitter fica um pouco nichado, né? A gente Uhum. traz problemas do Estado, como você faz para você fugir desses problemas, liberdade, transacionar com criptos, etc. Mas tem algumas explicações básicas que às vezes fogem, né, da explicação e a gente quer fazer isso aqui. Então, você que conhece alguém que está começando, alguém que está cético, alguém que não entende dessa ideia, você já sabe que você precisa compartilhar com essa pessoa, além de deixar também um like pro nosso episódio. Claro. Com certeza. Vamos ao que importa. Ah, é, sempre tem uma pergunta inicial, né? Porque a gente fala de dinheiros e tal, né? A pessoa até começa a entender o conceito de ouro, e aí você entra no Bitcoin. Uma das primeiras perguntas é: mas quem controla o Bitcoin? Quem emite? Quem faz? Como funciona, né? Enfim, a pessoa tem um pensamento ainda voltado nos lastros, né? Mal consegue entender o que é o sistema fiduciário. E aí eu reforço a importância, né, para quem está chegando agora ou para você que vai mandar para alguém que está chegando agora. Olhe o conceito da palavra, né, fiduciário. Ela vem do latim, mas o significado da palavra, né, que revela confiança ou fidúcia. Ou seja, confiança é um sistema baseado na confiança. Então, se ele é baseado na confiança, já fica muito simples responder uma pergunta. Por que o real se desvaloriza em relação ao dólar? Ora, ambos são sistemas fiduciários e as pessoas confiam mais no dólar do que no real brasileiro. As, Uhul! as, as pessoas confiam melhor, mesmo que um presidente nos Estados Unidos fale um monte de besteira, do que um presidente no Brasil falando uma série de besteiras. Por quê? Porque a confiança nos Estados Unidos é maior do que a confiança no Brasil. Então já fica esse primeiro conceito para quem está chegando agora. Esse conceito importante de quem controla, né, o sistema fiduciário, quem controla o sistema monetário atual são os governos e suas jurisdições através de coerção e de uma série de coisas, como a gente fez, né, um episódio recente falando sobre coerção e PNA e uma série de coisas voltadas ao libertarianismo, fica mais fácil entender por lá. Mas a gente tem esse problema do mundo fiduciário, e aí como dar esse passo para falar para as pessoas com Bitcoin? É complicado porque a primeira coisa que eu falo disso é que a pessoa, né, quando ela chega pra gente para tentar entender, né, Bitcoin, e que seja a primeira pergunta, né, pô, quem controla esse negócio todo e tal, é que a pessoa ela não entende o sistema financeiro no qual ela está inserido. É aquele caso, a Exato. pessoa usa energia elétrica em casa, mas ela não sabe fazer nada com elétrica. Você todo dia você liga um chuveiro elétrico, mas você não sabe instalar um chuveiro. Então você usa a É, ferramenta, mas você não sabe muito bem como é que ela funciona. é pior, né? Tem aquela coisa do. A gente falou do episódio de mineração. Quanto você paga no seu quilowatt-hora? Que? É, exatamente, Que é ninguém sabe. quilowatt-hora? Então, assim, ninguém sabe. Aí, se você já vai falar assim, tá, mas quantos amperes está no seu disjuntor? Né? Então, são coisas importantes que você precisa entender
sobre o sistema financeiro que você está, para que, para que você comece a entender os problemas do sistema financeiro que você está, que é o fiduciário, né? É só para constar, fiduciário, para quem não sabe o que que é o sistema fiduciário, que a gente tanto fala mal, é toda moeda emitida por governo, tá? Real, dólar, euro, o dólar do Zimbábue, tudo isso é moeda fiduciária, tá? É. Parece que agora tem uma que não é uma africana lá, que eu não vou me lembrar o nome, a gente noticiou isso aqui, que começou a lastrear o dinheiro em ouro. Então já é uma outra, é o padrão ouro tentando retornar, né? O que torna a coisa interessante nessa briga do qual vai ser o próximo padrão monetário, né? Se vamos voltar ao ouro, teremos o padrão Bitcoin. É, com certeza. A gente tá divagando no fiduciário, não falamos até agora de quem controla o Bitcoin, né? Mas Exato. só Mas é que para. assim, se você entendeu que o sistema fiduciário é controlado por governos, fica fácil de eu te dizer que ninguém controla o Bitcoin. Porque ele não é emitido nem lastreado por nenhum governo. É um belíssimo de um paralelo, né? Você não precisa entender ainda como ele. Você não entendeu ainda como que o Bitcoin é criado, mas você já entendeu Exato. que ele não é feito por nenhum governo. Então, Exato. Então, assim, logo ele não faz parte desse sistema fiduciário exatamente. de emissão de governos, né, de bancos centrais, não tem nada disso. O... E também, para a gente começar a adentrar um pouco mais nisso, né? Só para você saber, se você já não sabia, nenhuma moeda de nenhum país, de nenhum lugar do mundo é lastreado em ouro. Mas, tá? Isso acabou em 1971. Isso deixou de existir. E não, a sua moeda não é lastreada no PIB, ela não é lastreada nas Forças Armadas, ela não é lastreada em nada. Nenhuma, tá? Não é o dólar, não é o euro, não é o real. E a gente vai entrar e vai começar a explicar o Bitcoin a partir disso. Acho que agora já dá para começar, né? Porque Pode ah, começar. a gente tem uma. Como é que fala? Assim, a gente tem essa questão, né, de começar a abordar isso. E olha só, a gente começa a abordar isso para você começar a entender o que que é o Bitcoin, tá? A gente não explicou tudo, Né? eu sei, né? Só um Mas pequeno parênteses. A Uganda está pretendendo retornar ao padrão ouro e querendo lastrear a nova moeda dela em ouro, como faziam os antigos no os romanos. pré-Bretton, os antigos romanos e até o Bretton Woods, né? O final de Bretton Woods em 71. Só para fazer esse pequeno à parte, pode ser que a gente tenha esse retorno pontual do padrão ouro. Tá. Desculpa, continue. Não, fechou. Vamos lá. A gente começa então, né, a pergunta principal, né, de quem não entende o de Bitcoin e precisa dessa pequena introdução que a gente fez agora. Beleza, tá? Eu entendi que o Bitcoin é uma moedinha digital. Ela não existe no mundo físico, ela é apenas no celular, no computador, etc. Assim como é o dinheiro que está na sua conta bancária, você só vê o númerozinho na sua conta quando você abre o aplicativo do Itaú. Você não está vendo ele na sua carteira, se você não sacar, por exemplo, né? Você pode ter real na carteira, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa. É uma quantiazinha que tem naquela sua conta lá, e o Bitcoin funciona dessa forma. A grande questão é que o real, você sabe, como a gente falou, ele é emitido pelo governo brasileiro. O dólar é emitido pelo governo americano. O Bitcoin, ele funciona de uma forma completamente diferente, visto que ele não é emitido por nenhuma entidade centralizada. Ele começa como se fosse um programinha de computador que um cara pega esse programinha de computador e ele permite com que esse programinha seja distribuído entre várias outras pessoas. E ele vai rodar de forma que você tenha todas essas pessoas com esse programinha rodando nos computadores delas e essas pessoas conseguem confirmar que aquele programinha está rodando da forma correta. Começa bem de leve por aí, tá? A grande questão é, tá, então quem controla o Bitcoin?
Quando a gente fala em quem controla o Bitcoin ele não tem um controlador central. Já falamos isso várias vezes. Se você puder dividir, se você puder realmente falar de forma assertiva, a gente tem 3 grandes controladores do Bitcoin que são extremamente espalhados mundo afora, a ponto de não ser um problema, nenhuma preocupação para ninguém. Mas os mineradores é um deles. Segundo seria nós, pessoas que rodam nós. Mas peraí. Mineradores. A gente precisa explicar o que é mineradores, né? Não, eu vou falar. Ah, tá, desculpa. Eu Tá tô bom. só falando Não. os 3, assim, Tá tipo bom, assim, ó, tá bom. mineradores, quem roda Node, ou os nós, e os desenvolvedores. Pronto, Uhum. né? A gente pode distribuir a controladoria do Bitcoin entre esses 3 grupos. Só que esses 3 grupos, eles estão extremamente extensos, é muita gente, e crescendo. Quer ser um? É só entrar na rede, todo mundo pode participar. Aí você fala, tá, e aí se essa galera toda, e eu também posso controlar o Bitcoin, eu entro lá e saio controlando o que eu quero, mandando quanto eu quiser, mudando o saldo da minha carteira? Não, vamos com calma. Vamos explicar o que cada um faz para você entender um pouco mais da segurança do Bitcoin, mesmo sabendo quem tem, em tese, mais controle sobre a rede. Você quer falar dos mineradores? É um prazer pessoal falar dos mineradores. Eles participam nessa rede do Bitcoin usando poder computacional para validar transações e adicionar os novos blocos na rede. Eles estão sempre competindo entre si para resolver problemas matemáticos, inclusive a nossa notícia de hoje vai ser em relação a mineradores. E eles têm influência na rede porque eles podem escolher quais são as transações que eles vão incluir nesse bloco. Então eles estão competindo para encontrar a senha do bloco. Este bloco vai ter as transações dentro dele, né? As transações que eles escolheram dentro dele. E quando acha-se, o primeiro que acha a senha para esse bloco vai dizer para toda a rede: olha, achei. Ganha a recompensa, né? Que no momento desse vídeo, em 2024, estamos em 3,125 bitcoins, mais as taxas de transação. Então eles têm esse papel de ganhar isso. E com o tempo eles se organizaram em pools, né? Isso que é uma espécie de cooperativa. Existem alguns problemas nisso? Existem. Mas aí você acompanha lá no meu Twitter, que aí eu tô sempre colocando coisas lá mais avançadas em relação a isso, com conteúdos mais avançados. Nenhum desses problemas, nenhum desses todos não deixa de ter algum problema, mas esses problemas a gente fala lá, não é o escopo desse episódio. Não, aqui a gente... só a aula do curso explicando blockchain, né, que é essa parte de blocos e o minerador botar o bloco na coisa, já dá um episódio inteiro aqui, né? Então, assim, sim, não tem como, não cabe no tempo, né? Mas então eles têm essa função de procurar com poder computacional esta senha, né, esta chave, por assim dizer, que destrava o bloco, e adicionar esse bloco na rede e buscar e continuar buscando o próximo bloco, porque tem mais transações vindo, né? E querer ganhar esses bitcoins de recompensa. Então, esse é o incentivo deles, essa é a função deles na rede. Show. O segundo ponto, né, como a gente falou, que quem controla assim Bitcoin, quem manda e tal. Pô, minerador foi um exemplo. Existem 500 milhões de mineradores mundo afora, então não é um cara só, nem 2. O segundo ponto são quem tem Node, o nó completo. O Node, ele basicamente é uma forma de você conferir as transações que são adicionadas na blockchain. Falamos no caso dos mineradores que o quê? O minerador, ele inclui transações na blockchain. Não vamos estender isso agora porque não cabe no episódio. Mas o que o cara que tem o Node faz? O Node, ele verifica que as transações que foram incluídas estão corretas e na ordem certa.
Você precisa de ter várias pessoas com nodes completos espalhados mundo afora para que todo mundo possa olhar e ver que todas as transações estão de fato corretas e que não tem ninguém inventando uma transação. Então você Tirando o tem Bitcoin do nada, né? exatamente, ou seja, você tem uma rede de inúmeras pessoas mundo afora verificando essa rede. Todo mundo que está olhando quer que ela faça o quê? Que ela dê certo. Todo mundo está olhando quer que ela o quê? Esteja correta. E aí você tem o melhor dos melhores juízes, o melhor dos gestores, que é o quê? É a vontade de todo mundo, mundo afora, de fazer com que dê certo. Ai, mas e se todo mundo quiser que ele dê errado? Cara, é muita gente. Não tem como. Assim, tem como até tem, né? Mas é muito difícil, essa é a grande questão. A gente está com o Bitcoin aí há 14 anos rodando e a gente não tem problema. Então, 15. 15, obrigado, 15. Já, desculpe. já debutou já. Ui, mas tudo E, bem. só uma única coisa que eu vou falar disso, que é um pouquinho mais avançado, mas as pessoas ouvem isso muito cedo. Entenda, um problema da mineração não é resolvido só com alguém colocando nó para rodar, tá? Então, assim, porque eu rodo Node, então tá seguro questões da mineração só porque eu coloquei um Node e não vou deixar, entre aspas, passar, não vou validar isso. Existem formas disso acontecer, tá lá no Twitter, mas é só para vocês terem ideia que é tão independente esses cenários que uma coisa não. Problemas da mineração são problemas da mineração, problemas do nó são do nó, problemas dos desenvolvedores são deles. Cada um, uma coisa não está tão ligada diretamente à outra, entendeu? Uma coisa não resolve o problema da outra. Desculpa, era só isso que eu Show. queria Não, deixar claro. tranquilo. Maravilha. E a gente entra no terceiro ponto, né, que a gente falou, quem controla o Bitcoin? Minerador, nodes e desenvolvedores. O Bitcoin, como a gente falou, é um programinha de computador que você vai rodar em cada vez mais computadores que querem participar voluntariamente, que querem rodar esse programinha no seu computador. Só que, porra, é um programa de computador, você precisa de alguém que desenvolva esse programa. Então, os desenvolvedores também são uma parte central nessa história. Por quê? Porque o desenvolvedor, ele tem que ditar as regras nas quais o programinha funciona. É assim quando ele faz qualquer programa, é assim com o Bitcoin. Ai, quem que é o desenvolvedor? São vários. Essa que é a grande questão. Você tem um número absurdo de pessoas também que podem desenvolver. Caso você queira também participar, entra no GitHub lá, faz uma proposta de mudança de alguma coisa, faz um PR, quem sabe isso pode ser aceito. Existe um grupo que faz a gestão, né, do código principal, mas mais para frente, né, adentrando mais nessas coisas, não é esse grupinho só que realmente vai mandar em tudo, não. A grande questão é, para a gente encerrar essa parte e depois ir para outras perguntas de iniciante, quem controla o Bitcoin? Você se pergunta isso. Porra, falamos um monte de coisa, eu não entendi, foi nada. Só, Cara, só um vai. pequeno parente. O desenvolvedor também tem um papel muito importante em qualquer atualização de segurança. Então pode acontecer algum problema, alguma falha, e aí rapidamente ele precisa ser corrigido, porque já houve, inclusive, né, no passado, momentos que o Bitcoin teve que sair do ar, a rede teve que sair do ar, porque houve uma falha grave de segurança, que foi corrigida em poucas horas, mas só para mostrar a importância deles também em relação a isso. Né? Sim, sim. A grande questão é que eu não sei se quem ouviu reparou, né? E você vai se perguntar, tá, beleza. Você falou que quem controla o Bitcoin são os mineradores, os nodes e os desenvolvedores. Só que, igual eu falei, em todos os casos, os mineradores são inúmeros, nós completos são inúmeros, desenvolvedores são inúmeros. Você tem uma estrutura de controle que é totalmente o quê? Descentralizada. Uhum. Você tem desenvolvedor na puta que o pariu. Aqui no Brasil também tem. Em Portugal talvez você tenha. E aí nos Estados Unidos. Aí não interessa. Node você tem Node até em Atlântida. É muito Node. E minerador também é a mesma coisa. Minerador tem tudo quanto é lugar. Então você tem várias pessoas que controlam essa rede e você pode expandir isso. Então você tem cada vez mais, em tese, né, controladores que só servem para reiterar o serviço que aquele programinha está fazendo, que já flui redondo,
já flui tranquilo e você tem mais pessoas só reforçando que aquilo rode cada vez melhor, de forma sempre correta, e garanta, então, que você tenha um protocolo funcionando da forma como ele funciona hoje, que é o uptime maior do que todos os bancos do mundo. Então, assim, enfim, Não, com falamos certeza. um tanto, né, Uhum. disso, mas é claro, assim, existem outras questões, é claro que tem mais coisa para abordar nisso, mas foi o que a gente falou, né? Eu quero andar para frente e falar de outra questão, porque senão a gente fica um tópico Ah, desse é um sim, não, episódio cara, inteiro. isso aqui, cada um desse é um módulo de curso que a gente faz. Então, assim, são várias aulas para mostrar cada detalhe. Não não é a ideia desse episódio a gente mostrar, primeiro, houve um problema no fiduciário, entendeu? O problema principal dele, tá, tem o Bitcoin. Quem controla ele? A priori, ninguém. Quem são os entes principais? São esses três. E- Esses três entes são formados por diversas pessoas, né? Muitos deles não precisam de permissão, né? Então, você ser um minerador, cara, é só comprar um dispositivo de mineração, como o Bitaxi, o Nerdaxi, ou até mesmo um Nerdminer para brincar. E então você pode ser um minerador. Você entrou nessa rede, pediu permissão para quem? Para ninguém. Quero rodar um nó. Ah, vou rodar um nó completo. O que você precisa pedir? Cara, você precisa comprar hardware, botar para fazer isso, pronto. Você não precisa de permissão para ninguém. Precisa ser um desenvolvedor, a coisa já é um pouco mais complexa, porque você precisa ir lá, propor alguma coisa, esse negócio fazer sentido, você conhecer linguagem de programação em alguns pontos, né? E aí passar a atuar nisso. Então a maior barreira de entrada, apesar de nenhuma delas serem. Você precisa de permissão, mas a maior barreira de entrada em termos de conhecimento é você ser um desenvolvedor da rede. Muito bom, bem colocado. Enfim, continuando, vamos para uma outra questão também, que pode ser perguntado, né? Não sei. Eu vejo como muito comum aqui, que é, pô, como que o Bitcoin é criado? Pode ser essa, Hugo? Ou você quer Pode? falar de outra? Não, pode. Do nada ele é criado. É do Neida, ele surge, Puf! Ele é do nada, mas é um do nada controlado. Ao contrário do sistema fiduciário, que é do nada do nada. Tá, vamos lá, vamos começar. Boa pergunta, boa colocação, né? Vamos lá. O iniciante pergunta, pô, mas tá, e eu já entendi que ele é controlado por diversas pessoas, né, que mantêm e garantem com que ele esteja funcionando da forma correta, tá? Basicão. Só que como é que ele é criado? Tipo, sabe, de onde que ele surge, de onde que ele vem, para onde que ele vai e tudo mais. Beleza. Primeira coisa, paralelo com o mundo fiduciário, você sempre tem que fazer isso. Como Uhum. que o dinheiro é criado? Como que o real surge? Você já parou para pensar isso? Então, assim, você tem que avaliar que o real ele é emitido pelo Banco Central, e é ele emitido pelo Banco Central, às vezes na forma de títulos, e é passado para os bancos, ou você cria mesmo a moeda e aumenta o limite que o banco pode colocar nas contas das pessoas, e aí você tem aquele dinheirinho que você vê depois passando para sua conta. É mais ou menos essa a ideia. Quando você. Só que assim, no caso do real, você não tem uma programação, né? O governo hoje quis fazer 1 bilhão, beleza, faz 1 bilhão aí, gente, faz 1 bilhão lá. Amanhã o governo quer fazer 100 milhões. Ô Campos Neto, faz aí 100 milhões. Aí vai. Tá, é É, mais ou menos assim. e ainda existe um detalhe que, só para dizer, não vamos também adentrar nisso. Além desse bilhão criado, ele entra no branco e entra em reserva fracionária. Então, esse dinheiro, esse bilhão, ainda vira mais ainda porque o banco empresta parte do que ele tem de saldo na forma de crédito. E aí a coisa Uhum. vai escalando ainda mais. Então, assim, é muito dinheiro criado em cima de dinheiro, né? Enfim.
Então você primeiro faz esse paralelo com o mundo fiduciário, o mundo que você vive, o mundo que você usa, para você começar, né, a comparar. E aí tá, beleza. O Bitcoin, como que ele vai ser criado? A gente falou que o Bitcoin, ele é um programinha de computador, né, que vai rodando em vários computadores das pessoas que voluntariamente participam dessa rede. A criação dele é através da mineração. Ah, é muito Uhum. famoso falar de mineração, mineração isso, mineração aquilo. A criação do Bitcoin, ela vem com a mineração do mesmo. A gente já falou que a mineração, os mineradores, eles são, vários em vários lugares. São descentralizados, são pessoas em qualquer canto do mundo que estão participando da mineração, e a gente falou que é uma das formas de você ter, entre aspas, um controle, né, sobre a rede do Bitcoin. Não é controle, né, mas é um dos pessoal mais proeminente na rede. Então, o Bitcoin ele é criado através da mineração. Ele é criado como? A esmo? Ou todo mundo entrou e aí começa a fazer, e se entrar mais gente faz mais? Não. O Bitcoin ele tem uma emissão programada, o que é diferente da nossa moeda fiduciária, como, por exemplo, o real ou o dólar, que são criados a bel prazer do burocrata que está à frente do governo. O Bitcoin ele tem um padrão, né, de criação, que foi o que o Hugo falou, hoje, no momento da gravação, que está em 3,125 Bitcoin por bloco minerado. Então você tem um padrão, né, de criação do Bitcoin que a cada bloco que é minerado, você tem o que? 3,125 bitcoins que são colocados em circulação. A gente tem uma média de criação de bloco a cada 10 minutos, então a cada 10 minutos, em tese, você tem 3,125 bitcoins que são criados. Quem é o responsável por criar esse Bitcoin? O minerador. Ah, mas é só eu virar minerador, então, que eu vou receber Bitcoin de recompensa? Em tese é, só que você não está vendo o custo que tem que ter para você virar um minerador. Sim. Mas Ah, a barreira de entrada é essa. Se você quiser, você pode ser. todo A mundo barreira é pode. custo de energia, custo de equipamento, equipamento necessário, né? Enfim, para ser relevante na rede, ter uma boa rentabilidade. Aí são outros 500, mas a priori é isso aí. Exatamente. E, detalhe, para quem já entende um pouco mais ou quer mexer com mineração, a gente lançou um curso dentro do curso, viu? Dentro Né? do Fold, a gente lançou um módulo imenso de mineração, que as aulas ainda estão saindo no momento que eu falo, né? Mas já considera que tá lá porque vai sair. É praticamente um curso de mineração dentro do curso, tá? E tá valendo super a pena, porque é o mais completo que tá tendo aí no mercado. Além de tudo que você vai aprender também no curso Fold lá. Não deixe de dar uma olhada, link na descrição. Mas vamos continuar. A criação do Bitcoin, então, ela é feita através da mineração. O minerador, ele cria esses Bitcoins. Só que ele não tem tanta liberdade de criar, igual você pode ter imaginado. Ah, ele clicou com o mouse e pronto, criou o Bitcoin. Não, não é assim que funciona. O minerador, ele vai usar de, como é que eu posso dizer, hardwares que são específicos e que vão fazer alguns processos para a rede do Bitcoin, e dentro desses processos, algum dos mineradores vai conseguir ter o resultado que é o que? Minerar de fato o Bitcoin. Só para tirar a curiosidade, o que o hardware que eu estou falando, né? Antigamente o pessoal usava GPU, né? Placa gráfica. Hoje em dia já são ASICs. O que esse hardware faz são contas, são cálculos matemáticos extremamente complexos, aonde todo mundo no mundo, todos os mineradores mundo afora estão fazendo, e quem conseguir acertar o cálculo matemático extremamente complexo que encaixa naquele bloco do Bitcoin, minera o bloco. É mais ou menos assim que funciona, não vamos delongar muito nisso. A questão é que quando esse cara acerta esse cálculo, que aí sim você tem o que? A mineração do Bitcoin. Nesse caso, o cara recebe os 3,125 Bitcoin que foi criado porque o aparato dele lá, o hardware, ou seja lá, a fazenda de mineração que ele tem, conseguiu acertar o bloco e aí ele recebe, então, a recompensa por assim ter feito. A criação do Bitcoin é basicamente isso, né? Ela vem da mineração, ela não é deliberada,
Se alguém colocar mais 500 milhões de mineradores aí, não vai sair Bitcoin mais adoidado, não. Vai sair a mesma quantidade sempre, porque existe um ajuste dentro da rede para que isso aconteça. A grande questão... Isso faz um bloco a cada, na média, perto de 10 minutos. Então, essa é a velocidade de criação. Cada 10 minutos são criados um pouquinho de Bitcoin. E isso vai até próximo a 2140, quando vai parar de ser criados novos Bitcoins e aí vão, né, os mineradores vão ser recompensados apenas com as taxas de transação da rede. Correto. Enfim, eu acho que isso explica, né, basicamente, como que eles são criados, né? Eu não quero, tipo assim, delongar muito na explicação para não ficar muito, Sim, talvez muito sim, complexo, né? acho que aí já deu para ter uma ideia de como eles são criados. A principal diferença do que é a criação de um dinheiro fiduciário não lastreado em nada, da criação de um dinheiro que também não é lastreado em nada, mas que tem a sua criação controlada e programada. E isso é muito importante para um dinheiro, né? Porque mantém a capacidade dele de preservar valor ao longo do tempo. Porque se todo mundo está usando algo que você sabe quanto vai ter de quantidade, você sabe quanto é a criação de novos, como é feito, a velocidade que ela é feita, quanto ela é feita, você tem um efeito previsível ao longo do tempo que tira completamente a aleatoriedade e o fator inflacionário negativo de um dinheiro, que é fazer o dinheiro perder poder de compra ao longo do tempo. Essa é a definição de inflação que mais me agrada e que mais eu vejo correta, que é a definição de Mises, é a perda de poder de compra. Ao contrário do que alguns dizem que é a impressão de dinheiro. Ela você não consegue ver diretamente no mesmo tempo, porque existe um outro efeito já falado em episódios passados, chamado efeito Cantillon, que é um efeito entre o momento em que o cara imprime o dinheiro e coloca em créditos bancários, esse poder do dinheiro ele não se dispersa na sociedade imediatamente de forma igual para todos. O preço de certas coisas ainda não subiu e as pessoas que pegam esse dinheiro primeiro têm mais poder de compra do que aquele que pega depois. Aí no final do mês, do ano, aí as coisas ficaram mais caras. Por quê? Porque aquele dinheiro foi impresso lá atrás e se dispersou pela sociedade. Então fica esse conceito de inflação também, porque ele é diretamente ligado a como, mesmo com criação de nova moeda, de forma controlada e programada como o Bitcoin, não faz com que as moedas percam poder de compra, muito pelo contrário, porque já é previsível e já se sabe quanto e qual vai ser o limite dessa criação. Muito bem colocado. Aí a gente faz até um belo de um paralelo com o nosso mundo fiduciário, onde as pessoas nem entendem por que os preços estão subindo, né? Então já Sim. fica a dica. Assim, tem diversas definições de inflação. Não há um consenso nem de autores, nem de escolas de economia, mas eu gosto bastante dessa, que é simples, é perder o poder de compra do seu dinheiro. É quando aqueles R$ 1.000 de 30 anos atrás, que era um salário absurdamente espetacular, hoje não é nem um salário mínimo. Né? Eram mais de 10 salários mínimos, né? R$ 1.000 eram 12, porque o salário mínimo era 84, 86, uma coisa assim. Eram 12 salários mínimos e hoje não é nenhum. Então o poder de compra desse dinheiro se perdeu muito ao longo do tempo e hoje chega nisso. Por quê? Por impressão desenfreada, por má políticas públicas, né? Então essa perda aconteceu ao longo desses 30 anos
E por isso que o Bitcoin vem se apreciando, apesar de ter inflação, porque é uma inflação controlada, programada e com supply final e, e definido, né? Já sabe onde ele vai parar. Exatamente. Eu acho que a gente pode então entrar na última ou mais umazinha ou não? Já tá na hora da notícia. Não, dá para falar de mais alguma coisinha se quiser. Basicão, então, uma pergunta também que esse material, gente, que a gente está usando para montar essa aula aqui é muito maior. Ele está disponível de forma totalmente gratuita no Substack, investidordescentralizado.substack.com. E ele também, obviamente, virou aula do nosso curso, tanto que a gente falou, né, que só uma aula dava um episódio inteiro aqui de podcast. Então, o curso Fold está na descrição. Mas uma pergunta que a gente também fez esses questionamentos no Discord, conversando com o pessoal que já era aluno, o pessoal que ainda não é aluno, e uma questão que surgiu era isso. Alguns iniciantes, a pessoa que não conhece, chega e pergunta: porra, mas o Bitcoin ele tem um banco, tem uma agência? Como é que é? Ou ele é igual no Nubank, onde não tem uma agência física? Aí você tem que explicar a pessoa que não é nada disso, ele nem é igual ao Nubank. É, que o Nubank ainda assim é um banco centralizado, por ser, né, essa estrutura de rede descentralizada, igual a gente falou, onde você não tem um controlador central, onde o mundo inteiro, pessoas que querem voluntariamente, optam por contribuir com a rede, estão fazendo dessa forma, não tem como você ter um banco, nem um representante ou uma agência desse caso. O próprio protocolo, o próprio programinha do Bitcoin, ele permite com que você ou, né, empresas que hoje fazem isso criem o que a gente chama de carteiras ou wallets de Bitcoin, que da mesma forma que para você pegar, usar o seu dinheiro que está lá no Banco Itaú, você não tem que ter o aplicativo de Itaú no seu celular, é mais ou menos isso. Você tem que baixar uma carteira de Bitcoin, né? Hoje o livre mercado, graças a Deus, oferece inúmeras opções de carteiras de Bitcoin para gente, e você baixa uma carteira de Bitcoin, a qual permite você acessar os seus fundos. O seu dinheiro está, então, dentro dessa empresa que criou essa carteira? Não. Eles só dão uma forma fácil e simples de você olhar e gerenciar esses fundos. Então, essa é uma diferença muito grande, né? Que você passa a ter uma responsabilidade muito maior com esse dinheiro que está, então, nessa carteira de Bitcoin, que é o que você vai usar. Não tem um banco, tá? Não existe uma entidade centralizada que faça isso. É só uma carteira que você vai baixar no seu telefone, você consegue trocar de telefone, recuperar, etc. A gente fala disso no curso porque é muito específico. Mas você consegue sair de um telefone para outro, perdeu, roubaram o telefone, tem como recuperar? Claro que tem. Tem como trocar de aplicativo e usar outro? Também tem, óbvio. E é nessa carteira que você vai gerir, movimentar, enviar, receber, então, e usufruir, né, obviamente, do seu Bitcoin, que nada mais seria do que você ou guardar, ou mandar, ou receber. Exato. Vamos para a notícia? Vamos lá. Cara, ontem foi dia de festa, bicho. A gente tá gravando dia 25/7. Um bitaxi achou sozinho o bloco inteiro na mineração. Sozinho. 3,125 mais taxa. Foi achado na Secapool, né? Ele estava logado na Secapool e acharam este bloco. Um minerador só, parece que as informações ainda estão um pouco confusas, mas parece que ele tinha um só, mas aí deu uma ligada e rapidamente ele reportou um pouco mais, o equivalente a 6 bitaxis ligados. Ou seja, um dispositivo open source que a galera da bolha meteu um monte de rage dizendo que era coisa para enganar trouxa, para vender link de afiliado, achou um bloco de Bitcoin sozinho e levou para casa essa enorme recompensa na ordem de US$ 200 mil em dinheiro de hoje. Que beleza, hein, cara? Você gastar US$ 150 e acertar na loteria assim, hein?
Eu vi que a probabilidade dele acertar era uma em 3.500 anos, né? Era um negócio E- muito louco. mas é a questão, né? A probabilidade ela pode ser acertada, né? Então, o grande ponto disso, né, que é muito legal a gente falar e que eu vi, né, o Felipe do Bitnada até postando, é a importância da descentralização da mineração, né, cara? Então você já tem uma certa descentralização da mineração. É claro, né, que, porra, você minerar num BitX é, tipo assim, porra, fora do padrão. Mas Uhum. é muito legal você ver que as pessoas estão, pô, descentralizando cada vez mais a mineração, né? Igual a gente falou ao longo desse episódio, né? O minerador, ele contribui para a rede do Bitcoin e, nesse caso, né, ele contribuiu, recebeu a recompensa dele e é super descentralizado. O cara faz isso dentro de casa, olha só, cara. Sem permissão, equipamento que custa, que consome 12, 13 watts. Vou deixar um link aqui na descrição do que eu encontrei mais barato no AliExpress, se quiserem arriscar. De novo, é uma coisa que poderia acontecer em 3.500 anos, então, pelo amor de Deus, não vai comprar isso falando agora vai, não vai gastar um dinheiro que você não tem para isso. Mas, se você quiser, de forma sem permissão, dar um voto à descentralização da mineração que precisa, é um voto interessante. Eu tenho certeza que mais pessoas estão fazendo isso. Infelizmente, algumas erradas pelo gatilho da ganância, mas certamente com isso vão achar mais blocos, porque vão aumentar consideravelmente a quantidade deles no mercado. Mas é algo promissor, sabe? Assim, lembre-se, há um ano atrás, episódios do Bloco Podcast, eu falava está centralizado e não há soluções, ou haviam soluções que era o Bitaxi que ainda estava por vir. Em um ano isso virou realidade, isso virou, por exemplo, o Nerdaxi, que é a junção do Nerdminer com a telinha, né? É o Bitaxi com a telinha. E hoje já achou um bloco em um ano nem um ano e meio, um ano e pouquinho. Então, olha o nível que a gente chegou, olha o nível que o open source está conseguindo fazer com a mineração. Veja bem, é o precedente, não é uma tendência. Tem que tomar cuidado com isso. Abriu-se um precedente e cabem a nós, pessoas que gostam da rede, que admiram a rede, transformar esse precedente numa tendência. Aí é um trabalho nosso. Divulgação, para as pessoas que acham isso importante. Lembra, o Nerdax no Brasil ele custa mais ou menos a mesma infraestrutura que você montaria o Node. Se você montar um Nerdax ou um Bitax pensando dessa forma, é um voto para descentralização, não estou olhando o dinheiro que isso vai render, eu estou ajudando na descentralização, é válido, porque já achou bloco. Agora, se você estiver pensando em montar porque eu vou ganhar e agora não faça isso. Mas como bitcoinheiro, se você puder, tiver condições, ao invés de você rodar, por exemplo, um segundo node, além do seu node, rode um Bitaxi ou algo assim, porque você vai efetivamente estar ajudando a descentralização. Certo? Pô, fechadão. Beleza, senhores. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, agora é o momento que você ajuda a gente. Deixa like, deixa comentário. Se tiver no YouTube, deixa o like. Se inscreve no canal do Cripto TV, ajuda a gente na divulgação. Envie isso para alguém que precisa conhecer fundamentos ou para quem quer saber um pouquinho mais sobre a história do Bitaxi, né? Tá aí nesse episódio também. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.